competência, né? Então, vejo que o conflito de competência ou a determinação da competência é um tema bastante recorrente em tratando-se, por exemplo, no uso daquele direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, quando, durante o devido processo legal, é obrigação do Estado oferecer a oportunidade do contraditório e também da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que deverá realizar-se principalmente quando observa-se o devido processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, no caso aí da resposta, né, nessa ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela pertinentes, temos, por exemplo, lá no artigo 337 da própria Lei 13.105 de 2015, dentro daquela sequência, conforme vimos há pouco, como é que se realiza esse devido processo legal, observado aí principalmente o processo do juiz natural, né, aquele direito previsto lá no artigo 5º, inciso 53, da Constituição Federal, o princípio do juiz natural, isso tudo somado ao que nós já falamos, constitui aí o devido processo legal, conforme prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. E lá no artigo 337, inciso 2º da Lei 13.105 de 2015, traz que a competência, a determinação da competência, ela pode ser objeto de uma contestação, né? A competência errada, né? Aquele que vai julgar que a competência ela tem aquela função de delimitar a jurisdição, né? A jurisdição é o poder que o Estado tem de dizer o direito, e esse poder ele é limitado aí pela própria competência. Então, cada matéria tem a sua competência, tem o seu juiz natural, né? Tem o seu devido processo legal, tem a sua justiça competente ou juizado, se for o caso, como, por exemplo, que prevê o artigo 3º lá da Lei 9.099 de 95, naquelas ações onde até 40 salários mínimos, né? Temos aí o caso dos 60 salários mínimos, conforme prevê também o artigo 3º, só que a Lei 12.153 de 2009, que são os juizados especiais da Fazenda Pública, naquelas ações contra os estados e contra os municípios, e a Lei 10.259 de 2001 também traz esse limite de competência pelo valor de até 60 salários mínimos, como prevê o artigo 2º da Lei 10.259 de 2001, que versa sobre os juizados especiais quando aquelas causas forem contra a União, né? Causa contra a União, juizado especial federal. Então, serve como matéria de contestação, conforme prevê o artigo 337 da Lei 13.105 de 2015. O importante é que a competência está lá no artigo 53 da Lei 13.105 de 2015, né, quando diz que é competente o foro. O foro é o lugar onde haverá, na verdade, a instância onde haverá o julgamento, né? O foro por exemplo, para a ação de divórcio, aquela ação com base lá no que prescreve o artigo 1571 da própria Lei 10.406 de 2002, que vem lá da Lei 6.015, 6.515, a lei lá de 77, né, a lei do divórcio. Antes de 77 não existia esse instituto do divórcio, era o desquite, né? A pessoa nunca mais se livrava do camarada, então o divórcio ele apareceu no Brasil em 1977 com a Lei 6.515. Então, o foro competente para essa ação de divórcio, de separação, ou mesmo de anulação de casamento, ou reconhecimento e dissolução de união estável, lá do artigo 1723 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, ou então da Lei 9278 de 91, né, que é a lei da união estável, prevê, então, a competência. Primeiro, o domicílio do guardião do filho, né? Então, o domicílio do guardião de filho que seja incapaz. O que é filho incapaz? É aquele que tem menos de 18 anos, né? Até 16 ele será absolutamente incapaz, nos termos do artigo 3º, e acima de 16 até os 18, ele será relativamente incapaz,
como prevê o artigo 4º, ambos da Lei 10.406 de 2002. Né? Então, também será competente, se não tiver filho, o do último domicílio do casal, né? O último domicílio do casal, caso não haja aí filho incapaz, nenhum filho menor de 18 anos, então será o último domicílio do casal. E assim se vai. Então, quando se busca a competência no processo civil, no devido processo civil, lá do artigo da Lei 13.105 de 2015, deverá se observar sempre o que prescreve o artigo 53 da Lei 13.105 de 2015. Se for criminal, aí a determinação da competência se dá lá no artigo 69 seguintes, do Código de Processo Penal. Artigo 69 seguintes do Código de Processo Penal. Primeiro, logicamente, o primeiro item, o primeiro inciso a determinar competência criminal será o local da infração, Se não tiver o local da infração, o domicílio ou residência do réu, né? Depois a natureza da infração e assim vai, né? A distribuição, como é feita aí no artigo 75 do próprio Código de Processo Penal. Então, temos várias formas de estipulação desta competência. Então, o juiz que vai julgar também está aí dentro desse artigo 53 da Lei 13.105 de 2015, bem como do artigo 69 seguinte, do Código de Processo Penal. Então, como é que se apura a competência? Logicamente, verificando esses dois artigos. Primeiro, o artigo 53 da Lei 13.105 de 2015, e se não, no caso criminal, o artigo 69 do Código de Processo Penal. Artigo 69 do Código de Processo Penal. E aí temos várias formas de estipulação de competência. Competência, na verdade, é o que vai delimitar a jurisdição. E aí, quando surge o chamado conflito de competência, ou seja, quem vai suscitar, quem vai provocar esse conflito de competência? O artigo 66 da Lei 13.105 de 2015, diz que há conflito de competência, o conflito de competência quando, por exemplo, isso na esfera civil, logicamente, dois ou mais juízes se declaram competentes para julgar determinada matéria, né? Então, quando dois ou mais juízes se declaram competentes para julgar, eles têm competência, por quê? Porque está dentro daquela delimitação, ou seja, aquela delimitação, não é verdade? Conforme expõe aí a lei de cada justiça, né? Ou juizado especial. Então, nós temos aí a determinação legal, observado o princípio da legalidade, aquele que começa lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O juiz do trabalho, por exemplo, ele vai estar dentro daquela competência do artigo 114 da Constituição Federal, ele vai, naquelas matérias ele será competente, nas demais ele será incompetente. O juiz eleitoral, com aquela competência estipulada na Lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral, né? Então terá aí também aquelas matérias que não estiverem enquadradas nesse rol de competências da Lei 4.737 de 65, esse juiz será incompetente, assim como o juiz militar também, né? Conforme determina o Decreto-Lei 1002 de 69, a competência da Justiça Militar, lá do artigo 122 da Constituição Federal. Então, veja que existe uma pré-delimitação, uma pré-determinação de quais matérias esses juízes terão competência para julgar. Aquelas que não estão incluídas, se ele julgar, será então considerado incompetente. Então, daí vem a incompetência. Essa incompetência gera, logicamente, quando dois juízes se julgam incompetentes ou se julgam competentes, gira em torno desse tema, conflito de competência. Então, quando dois ou mais juízes se declaram competentes, então nós temos um conflito de competência. Quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, é a
o chamado conflito de competência negativo. Quando os dois se julgam competentes, é o conflito de competência positivo. Caso contrário, os dois se julgam incompetentes, aí será o conflito